Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de interpretação de projetos e sistemas. Professor Vitor aqui. Na aula anterior nós falamos sobre os conceitos iniciais da disciplina, conceituamos projetos e sistemas e falamos um pouquinho sobre a importância de você planejar o desenvolvimento de sistemas para que você tenha aí no final um projeto de qualidade, um software que atenda às necessidades de quem o solicitou. Muito bem. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a ideia de sistemas de informação, delimitamos a disciplina dentro de sistemas de informação, então quando nós falamos de projeto de sistemas, na prática nós estamos falando sobre o projeto de sistemas de informação e mais especificamente sobre o projeto de software, Então nós conceituamos softwares e dissemos que os sistemas de informação eles visam automatizar os processos, transferir e gerenciar as informações que trafegam pelo sistema. Então a ideia é que você torne mais ágil a realização de tarefas feitas por uma empresa ou por uma pessoa em específico e ao mesmo tempo garantir a segurança e garantir que o fluxo de informações dentro dessa solução, desse sistema, ele seja lógico, ele seja efetivo. Tá? Então, no final das contas, a ideia é solucionar alguma necessidade de algum negócio, de uma empresa ou de uma pessoa em específico. Nós concluímos o vídeo anterior falando sobre 4 etapas que compõem o processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, nós falamos aí da etapa de planejamento, a etapa de desenvolvimento, de construção do software propriamente dito, e a implantação e avaliação. Tá? Então, posteriormente ao desenvolvimento de software, você tem uma etapa para implantar esse sistema dentro de uma empresa ou para uma pessoa em específico. Tá? E em seguida, avaliar esse software, ver se está tudo ok e manter esse software por todo o seu ciclo de vida. Os autores da área de engenharia de software, como o Pressman e o Somerville, por exemplo, eles divergem entre si quanto à nomenclatura dessas etapas aqui. E também quanto à quantidade de etapas. Tá? Então, no geral, elas contemplam essas 4 fases. Então, é a que nós vamos seguir. Tá? Mas vocês podem encontrar aí na literatura outras etapas, mas se vocês repararem bem, elas compreendem basicamente as tarefas que nós vamos detalhar à frente. Então, nessa aula, o objetivo é justamente nós passarmos por essas etapas que nós estamos listando aqui, para que vocês compreendam o que é feito em cada uma delas e a importância de cada uma delas para o processo de desenvolvimento de software. Tudo bem? Então vamos lá. Então, outro ponto que nós começamos a evidenciar é que, de modo geral, o desenvolvimento de um sistema ele possui uma complexidade significativa e envolve uma equipe de profissionais com diferentes habilidades, onde todos têm de trabalhar de uma forma organizada e sincronizada, seguindo ali bons processos de padronização e de documentação também, além de uma boa comunicação entre eles. Tá? Então, somente dessa forma é que é possível assegurar que as tarefas elas sejam bem divididas e perfeitamente alinhadas para chegar ao produto final, que é o sistema. Okay? Mas além dos profissionais que farão parte da construção do projeto, como por exemplo os analistas,
os programadores, que nós já falamos que o desenvolvimento de software não depende somente deles, né? Os gerentes de projetos e, enfim, toda a equipe de desenvolvimento propriamente dita, a gente também deve pensar em outras partes interessadas, tá? Como, por exemplo, os próprios clientes, né? Que são aqueles agentes humanos, ou não, né? Pode ser inclusive uma empresa, que são direta ou indiretamente, tá? Positiva ou negativamente impactadas pelos projetos de software. Tá? Então, esse conjunto de pessoas, né, que são as partes interessadas do projeto, nós podemos chamar aí de stakeholders. Tá? E então nós temos que lembrar que o processo de desenvolvimento de software ele não depende apenas da equipe. Tá? Existem outros agentes aí, às vezes explícitos, às vezes não, que nós incluímos nesse processo de desenvolvimento. Tá? Nós vamos chamar isso de stakeholders. Muito bem. Mas o que pode ocorrer de tão ruim se as etapas que acompanham o projeto de software, aquelas 4 etapas que nós citamos anteriormente, elas não forem bem definidas e executadas, né, de maneira síncrona? Vamos pensar em um caso relacionado que aconteceu muito tempo atrás, quando o desenvolvimento de software era diferente, mas que vale a pena nós citarmos aqui. Vamos lá. Vamos falar desse projeto aqui, ó, projeto Ariane 5, tá? É um projeto foi um projeto da Agência Espacial Europeia, que custou 8 bilhões de dólares na época, né? Imagine quanto custaria hoje. E durou 10 anos para ser implementado, tá? Esse foguete, ele tinha uma capacidade de 6 toneladas e ele pretendia garantir a supremacia da Europa no espaço. O voo inaugural, ele aconteceu em 96, então em 4 de junho, mais precisamente. Então o projeto ele se iniciou ali na década de 80 ainda, né? E esse foguete, curiosamente, ele explodiu 40 segundos após ele decolar. Tá? Destruiu o foguete, ou seja, 8 bilhões de dólares perdidos, né? Então, um custo alto aí. E 10 anos de trabalho, né, empreendido ali. E também, junto com o foguete, uma carga avaliada, provavelmente de satélites, né, de 500 milhões de dólares. Ou seja, uma perda inestimável, né? Financeira e de tempo. Pois bem, mas por que eu estou citando isso? Vamos lá. O que aconteceu com esse projeto? Bom, o veículo ele detonou as suas cargas explosivas de autodestruição e explodiu no ar. A gente já soube disso. Ok, mas por que isso aconteceu? Bom, ele estava se quebrando devido à pressão aerodinâmica ali, à força aerodinâmica. Mas por que ele estava se quebrando? O foguete tinha perdido o controle da direção. Tá? O ângulo de ataque do foguete mudou. Qual foi a causa disso? Bom, os computadores, o principal e o backup, né, eles deram shutdown ao mesmo tempo. Ou seja, eles desligaram ao mesmo tempo. Mas desligaram por quê? É uma coisa tão básica, né? Pois bem, ocorreu um erro em tempo de execução nos 2 computadores, eles se desligaram. Mas de onde veio esse erro? Por que aconteceu esse erro em tempo de execução? Um programa, um software que convertia, né, um valor em ponto flutuante para um número inteiro, o pessoal de programação aí vai lembrar, para um número inteiro de 16 bits, recebeu como entrada um valor que estava fora da faixa permitida, de mais bits. Né? E aí, detalhe, o resultado desta conversão não era mais necessária. Tá? Essa conversão não era mais necessária após a decolagem. Ela poderia ter sido excluída do processo. Ou seja, uma falha de software
ela causou todo esse estrago e fez com que a equipe de desenvolvimento dos foguetes perdesse aí alguns anos de trabalho, né? Impactou com certeza toda uma sociedade, porque o investimento foi feito e uma simples conversão em um programa acabou causando esse erro. Tá? Então, o gerenciamento de risco em desenvolvimento de software, nesse caso, poderia resolver a situação simplesmente não considerando mais esse ponto flutuante, essa conversão de ponto flutuante no projeto. Tá? Então, isso é um exemplo do que pode ocorrer. Claro, isso aqui é um exemplo extremo, né, pessoal? Mas é para vocês entenderem que o processo de desenvolvimento ele é importante, o planejamento do software e o gerenciamento desse processo é muito importante. Tá? E é justamente nesse ponto, é justamente para isso que nós temos a disciplina de interpretação de projetos e sistemas. Ok? Vamos lá então. Ok, mas o que seria um bom projeto? Né? Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Para exemplificar, imagine aí uma linha de montagem de um carro. Tá? Nessa linha de montagem, algumas equipes elas preparam conjuntos de elementos que serão colocados na carroceria do momento certo, né, do carro. E desse modo, nós temos o preparo ali da direção, do motor, da suspensão, enfim, etc. Tá? Em sincronia com uma preparação desses conjuntos, outras equipes elas também trabalham, né? Então há um sincronismo ali no trabalho, né? A gente sabe o momento certo de atuar, né? de encaixar as peças nesse projeto. Tá? Obviamente esse projeto já foi devidamente planejado, né? E a construção desse projeto segue esse planejamento, ok? Então, nós podemos entender o desenvolvimento de um sistema da mesma maneira, né, em que toda uma equipe ela trabalha, cada um cuidando de uma parte. Tá? Então, é por isso que nós falamos dessas etapas. Tá? Essas partes em que cada um dos elementos dessa equipe trabalha, elas são integradas ao final desse processo de desenvolvimento para se obter um produto. Né? Então, tudo precisa ser planejado sincronamente e ordenado. Tá? Então, é por isso que nós temos essas etapas sequenciais. Tá? Então, deve-se pensar, por exemplo, na quantidade de funcionários que o sistema deve ter, né? Na segurança e na integridade das informações que são trafegadas pelo sistema e na usabilidade, né, desse sistema. Então, por isso que é importante, além do planejamento, da construção e da implantação do sistema na empresa, a manutenção, tá? Porque nós temos que gerenciar a usabilidade desse sistema, produzir testes, né, no processo de desenvolvimento. Nós vamos ver aí os modelos de processos mais à frente, em que os testes eles podem ser feitos de forma iterativa e os seus resultados impactar em novas versões do projeto. Tá? Então, o que eu estou querendo evidenciar é que, sim, o processo de desenvolvimento ele requer, sim, etapas e é delas que nós vamos falar daqui para frente, tá? Muito bem. A primeira etapa, né, que nós podemos citar é a etapa de planejamento, tá? A etapa de planejamento, ela consiste na elaboração de um desenho, né, daquilo que será feito, tá? Então, as principais estruturações, as principais atividades da estruturação de um projeto na etapa de planejamento, primeiro, é o entendimento do perfil e das necessidades do cliente. O que o cliente quer? Né? O cliente me procurou
e eu preciso desenvolver ali um sistema específico, tá? Para uma empresa mineradora, por exemplo, tá? Mas quais são as necessidades que essa empresa tem? Quais são os requisitos que essa empresa tem que eu preciso incluir no meu software? Tá? Qual é a regra de negócio dessa empresa? Por que isso é importante, pessoal? Porque as funcionalidades do software, elas devem estar alinhadas ao processo diário que essa empresa pratica. Tá? Então é necessário você fazer uma série de levantamentos para você produzir ali os requisitos de software que essa empresa, que vão atender às necessidades dessa empresa. Então, quando nós falamos do entendimento do perfil e das necessidades do cliente, basicamente é você analisar quais são as atividades da empresa, né? E como eu posso resolver essas atividades, né? Esses processos dentro da empresa no meu software, tá? Então, nós fazemos o levantamento de requisitos, nós fazemos aí a identificação dos recursos e dos custos, né, para você produzir o software. Tá? Então isso é importante, você fazer um orçamento de software. Nós avaliamos a viabilidade do software. Tá? Então não adianta você iniciar o planejamento, claro que isso faz parte do planejamento, né? Mas não adianta você iniciar a construção do software, sendo que no final esse software não é viável. Tá? O custo de produção ele é muito elevado para o que ele vai atender, tá? Ou ele pode não condizer com a realidade da empresa, né? Com o que a empresa precisa. Por isso, essas atividades elas estão entrelaçadas, interligadas, tá? E claro, a elaboração do cronograma preliminar de trabalho, né? Então, como toda atividade, é necessário que você tenha uma agenda, né? E que você siga essa agenda de forma que a gente consiga manter ali a sequência de atividades, né? Que eu consiga cumprir os prazos ali de entrega, de testes, né? Para a empresa se preparar para receber esse software, tá? Então é importante esse cronograma, ok? Mas ele só é possível depois que você faz todo o levantamento nessas outras atividades, ok? Então vamos ver cada um desses itens aí rapidamente. Bom, quando nós falamos sobre o perfil e necessidade do cliente, nós pensamos em quem vai usar o sistema, né? Então, o que a gente objetiva aqui? Ó? Investigar as expectativas e as necessidades do cliente. Quando nós falamos em cliente, nós também estamos falando de empresa, né? Claro, embora pareça óbvio a necessidade de conhecer o cliente, muitos projetos, pessoal, de sistemas, eles geram produtos ali incompletos, tá? E esses produtos, eles falham por causa do não entendimento do cliente, tá? Então, assim, parece óbvio nós falarmos assim, eu preciso investigar o que o cliente quer. Muito bem, mas quando eu digo investigar, é investigar de forma efetiva, porque muitas vezes o cliente, ele não consegue expressar o que ele quer. Tá? Então é necessário que você faça uma análise de requisitos de fato. Muito bem? Ok. Então nós devemos descobrir como o software poderá de fato atender esse cliente. E muitas vezes isso não pode estar claro para ele. Tá? Outro item importante é identificar como e onde o sistema será instalado na empresa. Tá? Em que departamento, quais são as pessoas que vão usar. Tá? Em quais condições elas vão usar, muito bem? Quais são os dispositivos, tá? Porque isso vai impactar ali, especialmente na implantação do software, e isso deve constar, o processo de desenvolvimento ele depende disso também, tá? Muito bem, então foi exatamente o que eu disse aqui agora, ok? Esse é o perfil e a necessidade do cliente. Além disso, em cima disso, né, nós podemos entender o quê? Que a comunicação com o cliente ele é um fator fundamental. Né? Você precisa entender o cliente, então você precisa comunicar constantemente com ele. Lembra
da aula anterior, quando nós demos aquele exemplo do balanço. Pois, muito bem, então todo o ciclo o ciclo de software, né, o ciclo de vida do software, depende dessa comunicação, tá? Então, para tanto, nós precisamos utilizar algumas metodologias, né, de desenvolvimento com mecanismos para garantir a interação com o cliente, tá? Então, é necessário que durante o processo de desenvolvimento você integre o que você está tratando com o cliente. Nós vamos ver algumas metodologias, alguns modelos de processos em que no processo de desenvolvimento está incluída ali sessões de comunicação ou de testes, tá? No meio do desenvolvimento. Para quê? Para você garantir o feedback do cliente se aquilo que você está desenvolvendo é de fato o que ele precisa, tá? Nós precisamos também levantar ali a variação do custo e do tempo, né? Então, por isso é importante no cronograma nós contemplarmos isso. O custo e o tempo, eles variam. E ainda mais a partir do feedback do cliente, tá? Então, quando nós vamos projetar o sistema, isso tem que estar contemplado também na etapa de planejamento, ok? Falando um pouquinho agora sobre os levantamentos dos requisitos, né? Quais são os requisitos que nós podemos incluir no nosso software? Bem, depende do cliente. Então, para você desenvolver as funcionalidades do software, você precisa desses requisitos, tá? Os analistas ali, nós falamos que os analistas eles estão integrados à equipe, aos stakeholders, né? Eles devem traduzir ali as expectativas dos clientes e as necessidades dele, de forma que o programador consiga implementar isso nas funcionalidades, né? Muito bem. E quanto aos recursos, né, e os custos, que também é importante que nós levantemos na etapa de planejamento. Bom, primeiro, em teoria, pessoal, qualquer sistema ele pode ser feito, né? Teoria. Mas a execução do projeto, propriamente dito, ela dependerá de duas coisas, né? De tempo e da quantidade de investimento que se tem disponível, tá? Então, custo e prazo, tá? Dessa forma, equilibrar os dois, né, juntamente com os anseios ali dos clientes, é uma das atividades mais importantes dentro de um projeto. Então, muitas vezes o cliente ele quer um projeto que é inviável, né? Então, é necessário que essas duas informações elas casem, tá? Então, vocês sabem de que maneira isso pode ser feito? Bom, o esforço de desenvolvimento ele é traduzido pela quantidade de horas que um analista trabalha, um programador trabalha, né? Que os testes são necessários para a implantação e treinamento, né, das pessoas, entre outras coisas que são necessárias para o desenvolvimento do sistema. Com isso, nós podemos definir uma quantidade de pessoas e a especialização de cada uma dessas pessoas. Bom, isso está dentro do custo e também do prazo, tá? Então, além disso, nós podemos determinar os recursos tecnológicos. Então, tanto as pessoas que vão desenvolver o software, né, quanto o tempo de trabalho dessas pessoas, né, os recursos tecnológicos que nós vamos usar, tudo isso nos ajuda a entender o custo e o prazo para você entregar esse software, tá? Então essas informações elas são importantes no projeto, por isso devem estar incluídas no planejamento, ok? Então, para encerrar a etapa de planejamento, né, nós vamos falar sobre a avaliação de viabilidade. Pois bem, a avaliação de viabilidade é justamente o que nós falávamos
no slide anterior, né? Então, as etapas que você realizou, né, que é a identificação do cliente, o levantamento das necessidades desse cliente, a definição dos requisitos do software e a identificação dos custos e os recursos necessários para o desenvolvimento de software, isso é importante, mas depois você tem que fazer o quê? Você tem que avaliar esses custos e esse prazo que você tem para a entrega do produto e verificar se de fato o projeto é viável. Tá? Não adianta apenas o projeto ele ser viável apenas tecnicamente. Ele precisa ser praticável. Tá? Então, a avaliação de viabilidade ela consiste em você chegar a uma conclusão se você consegue entregar o software no prazo e com os custos estipulados. Muito bem? Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e nós vamos seguir com as próximas etapas do processo de desenvolvimento de software, de sistemas, no próximo vídeo. Até lá!